Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia firmes nas pisadas do Mestre. Hoje é dia 20 de outubro de 2025. Estamos a 517 dias do término da geração da figueira, né? Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Joelisa. Boa noite a todos que estão entrando aí. Nossa, o pessoal tá entrando rápido. Shalom, Poliana. O pessoal tá entrando rápido. Meu cabelo, pensei que tivesse errado meu pente aqui. Mas tá certo, é as falhas do... Falha não, é as mechas do meu cabelo. Mas vamos lá. Muita coisa acontecendo, né? Paz do Senhor. Jaque. Muita coisa de novo, né? Todo dia acontecendo, né? Nós temos aí uma greve que é greve, não é? Né? Boa noite, Fernanda. E a gente se preparando para a vinda de Jesus. Shalom, Maria Rita. Nos preparando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu estava ouvindo agora o pastor Gabito Rodrigues. Não sei se vocês já viram ele. Tô abrindo aqui a parte que eu vou ler hoje. Não sei se vocês já viram, Paz do Senhor, Vânia. O pastor Gabito Rodrigues, já ouviram falar dele? É um pastor ele é daqui da República Dominicana, né? E ele prega a volta de Jesus. No mesmo tempo que eu comecei o Senhor começou a me despertar, ele também começou a fazer anúncios, Paz Rose. Todo dia ele trazia, né? Todo dia ele, um rapaz do canal Harpazo, do Peru, vários irmãos, né? Começaram também a se despertar da volta de Jesus. Boa noite. E aí ele, pois é, ele é muito bom, ele traz notícias, né? E eu tava ouvindo, e agora ele e um brasileiro, eu não sei que pastor, acho que é o Wellington alguma coisa, o nome desse pastor brasileiro. E eles estavam falando o seguinte: dentro de Gaza tá havendo uma coisa muito interessante. Tem 40 mil soldados russos, 40 mil soldados turcos dentro da faixa de Gaza. 40 mil soldados, vocês não ouviram errado, 40 mil soldados turcos dentro da faixa de Gaza. E ele diz o seguinte, boa noite, Alexandre, e ele disse o seguinte, que esse povo do exército do Oriente, eles estudam as profecias de Ezequiel, de Joel, eles estudam todas estas profecias. Lembra que eu falei ontem que o Peter Thiel está dando curso de Apocalipse no Pentágono e no Shalom Viviane, no Pentágono e também nas startups dele de inteligência artificial? Estão lembrados disso que ele está dando? Tem até no YouTube algumas entrevistas dele falando sobre isso. Ele está dando cursos de escatologia dentro do Pentágono e nas startups deles. Shalom, Simone. E agora, o pastor Gabito dizendo que os soldados da Turquia, desse pessoal, dos islâmicos, todos eles estudam profecias de Ezequiel, de Daniel, dos profetas menores. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o que acontece com isso aí tudo? Acontece que eles estão... Boa noite, Patrícia. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles não são inocentes. Presta atenção, meus irmãos. É isso que chama atenção. Eles estão fazendo tudo de acordo com o que está escrito nas profecias. Por quê? O Antigo Testamento também fala do fim. Estão entendendo? Então fiquem alertas, entendeu? Boa noite, Simone. Fiquem alertas. Porque é o seguinte, ninguém é inocente.
Ninguém é inocente. Você pode ter certeza disso. Não são inocentes, eles sabem. Você acha que o trombeta não sabe? Sabe. Você acha que o Jared não sabe? Sabe. Eles sabem tudo. E eles sabem também as profecias do Apocalipse. Eles não são inocentes. Não. Eles estão fazendo tudo conscientes. Por isso, meus irmãos, quando eles forem para o lago de fogo e enxofre, eles vão conscientes que eles erraram. Entenderam? Não pense que eles estão achando que eles estão lutando contra alguém que eles não sabem quem é, não. Eles estão lutando, eles sabem que eles estão lutando contra o Criador. Eles são como Nimrod. Shalom, Júlia. Eles são como Nimrod. Eles sabiam exatamente contra quem eles estavam lutando. Só que eles eles leem para saber como é a posição de Deus, o que Deus vai fazer com eles. Então eles estão fazendo treinamentos tremendos. Shalom, pastor Luiz. Estão fazendo treinamentos tremendos para derrotar o Todo-Poderoso. Essas guerras aí, elas são, na verdade, elas são um treino para testar as armas, se as armas são capazes de matar os anjos de Deus, se eles podem alcançar o domo, estourar o domo para poder guerrear contra Deus lá no reino dos céus. Eles sabem de tudo, meus irmãos, eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo. E eles usam Shalom, igreja somos nós, e eles sabem que o Criador vem pegar eles, mas eles não acreditam que eles vão ser pegos, então eles estão trabalhando para não ser pegos. Shalom, Luciana. Eles estão assim, tremendamente, né? Como é que fala? Achando que vão ganhar. Shalom, Vanise. Entenderam? Que tremendo, né? A hora que eu escutei o pastor Gabito falando isso, que eles têm a Bíblia na mão, eles estudam a Bíblia todos os dias. Todos os dias eles estudam para ver os movimentos do Criador. E eles estudam os astros também. Você vai ver agora pelo que eu vou passar para você da revista The Economist, que me pediram, né? Porque o Javier Palacios fez a leitura da capa da revista, tá? E eu trouxe para vocês. Não fiz porque não deu. Uma irmã me chamou e ela foi até o meio-dia no telefone comigo, entendeu? Aí eu não pude entrar no YouTube hoje de manhã, mas amanhã, se Deus quiser, eu quero entrar. Entenderam? Shalom, Sandra. Eu vou passar para vocês aqui agora a capa da The Economist. Espera só um pouquinho, deixa eu só pegar o meu limpa óculos aqui um instantinho só. Só um pouquinho que eu já tô chegando. Meu óculos tá embaçado quando eu transpiro. Apesar que aqui tá frio, tá? Aqui tá frio, mas hoje eu tô transpirando. Hoje fez bastante frio aqui. O tempo, o céu tava de brigadeiro, mas tava bem frio. Vamos então, eu vou colocar a capa da The Economist, tá? Para vocês verem. Não presta atenção. Eu vou pegar aqui meu celular. Aqui, essa é a capa para 2026 da revista The Economist, tá? Certo? A economia, né? A economia do mundo, tá? Então é a capa para 2026. The World, o mundo em 2026, né? O mundo em 2026. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou tentar apontar aqui. Esse círculo todo aqui corresponde à lua de sangue. Shalom, Patrícia.
corresponde à lua de sangue, tá? Todo esse círculo aqui. O que que é essa lua de sangue? Vai haver muita morte em 2026. Muita, muita morte. Na implementação da nova ordem mundial foi esse ano, né? Esse ano eles começaram a implementar. Agora vai começar os acontecimentos para que a nova ordem possa se desenvolver como eles querem. Paz, Rita. Então, essa daqui, esse vermelho é a lua de sangue, tá? Esse trocinho que você tá vendo aqui, ó, isso aqui é a imagem feita pela inteligência artificial, certo? Esse robozinho que você tá vendo com uma auréola na cabeça é a imagem feita pela inteligência artificial, a imagem da besta, certo? Que a segunda besta faz para adorar a primeira besta. Presta atenção. Esse daqui, né? Aqui, ó, é uma balança, tá? Lembra do selo do Apocalipse? O segundo selo, cavalo preto, é cavalo branco, cavalo vermelho, terceiro selo, né? O cavalo preto tem uma balança e a balança está em desequilíbrio, entendeu? Então quer dizer, novas regras vão ser colocadas. E essas pessoas aqui, ó, eles estão protestando, tá? E são 12 pessoas que estão aqui, tá? São 12 pessoas que estão aqui. O que quer dizer esse número 12? 12 tribos de Israel? Não sabemos, né? Se são aqueles que não vão aceitar a marca da besta, estão protestando contra isso. Aqui, a humanidade sendo jogada, né? Sendo jogada para todo lado, de acordo com o que eles querem fazer. É a desgraça da humanidade, isso aqui. Aqui em cima nós temos o olho que tudo vê, que é o que eles sempre pregaram desde o início, é o olho de Horus, né? Isso aqui é o olho de Horus. Aqui nós temos o sol negro. Lembra do sol negro, adoração ao sol negro? E a palavra de Deus diz o quê? O sol se escurecerá e a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Aqui são as chamas do inferno, certo? E aqui é uma torre, é uma antena de transmissão, aqui ó, uma antena de transmissão. O restante são símbolos esotéricos usados na loja, né? Da qual eles fazem parte. Pode ver que não tem muita coisa, mas o que tem aqui é para o ano que vem. Então quer dizer, fome, além da fome, balança em desequilíbrio. Exatamente, é o divino da IA, exatamente isso, você ouviu, né, a live dele, como é que diz, é o ar divino da IA, a sua situação divina, né, ela entra como em adoração, né, os homens vão ter que se dobrar para ela, né, isso aqui, irmãos, é o que vai acontecer o ano que vem, então vai ser uma desgraça total, mas ele fez isso aqui invertido também, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele fez aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela em posição aqui, peraí, aqui, ó, então ele colocou aqui, ó, quer ver? Fogo do inferno, tá invertido, tá vendo, ó, fogo do inferno, aqui é a lua de sangue de Purim, que vai acontecer na festa de Purim. Não se esqueça que a festa de Purim é a festa da Rainha Esther, tá? Opa. Deixa eu ligar aqui de novo, peraí, gente, só um minuto. Aqui é a balança contra a multidão, ó. A balança contra a multidão. Tá? Aqui, ó, a torre invertida é um míssil atômico. Presta atenção.
a torre invertida se transforma num míssil atômico, tá? A lua escura, né? O homem caindo em desespero, ele tá caindo, ele tá sendo jogado, a humanidade sendo jogada em tudo isso, né? É uma capa que tem pouca coisa, mas ela diz muito. Ela diz muito porque é o que vai acontecer. E ele falou sobre a digitalização, né? E hoje também eu escutei vários irmãos do México, que lá no México eles já estão passando por isso. Boa noite, Lucas. Lá no México eles já estão passando por isso. Então, como é que os mexicanos, os nossos irmãos mexicanos estão procedendo? Porque lá eles têm prazo até março para todos digitalizarem. A partir de março, quem não for digitalizado não compra, não vende, não tem vida mais. Presta atenção. Quem não for digitalizado até março no México não vai comprar, não vai vender, não vai fazer mais nada. Aqui o nosso parece que começa em janeiro. Parece que nós teremos um ano para fazer. Então, o que eles estão fazendo? Eles não estão indo, eles vão esperar o último prazo para ver o que vai virar tudo isso, entenderam? Eles não vão fazer porque eles estão com medo, né? Eles sabem que não é a marca da besta, mas eles estão com medo. Eles estão receiosos, então eles não vão fazer. Estão esperando chegar março para ver o que vai acontecer, tá? Então, a tática é essa, é deixar chegar no final. Nós aqui, pelo que eu ouvi, eu não tenho certeza, mas é o que eu ouvi, né, no Twitter. Aqui será 2027? Não sei. Eu sei que começa em janeiro, né? Começa em janeiro aqui no Brasil. O Drex começa em janeiro. Mas parece que é um ano para as pessoas se adequarem ao sistema. Entenderam? Então, eu acredito que sim, 2027. Então, qual é o conselho que eu te dou? Deixa a coisa correr. Vai levando com a barriga. Deixa a coisa correr. Entendeu? Olha, não faça, deixa a coisa correr. Deixa a coisa correr. A gente está sabendo que já está tendo cadastramento para os aposentados, né? Reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial. É o que eu falo. Presta atenção. E que nem no meu caso aqui, eu já estou reconhecida facialmente todo dia por eles. Eles sabem todo tipo de expressão que eu tenho. Eles têm tudo registrado, a minha fala, a minha voz, tem tudo. Não só eu, como todos que estão na internet, né, que conversam aí e falam tudo mais. Então, não vai ser muito diferente do que a gente já tem, né? É uma obediência. Ainda não é a marca da besta, porque a marca da besta ela tem que ser colocada na mão direita ou na testa. Entenderam? Exatamente, até a portaria tem que fazer. Outro dia eu fui num prédio que eu precisei fazer o reconhecimento facial para poder entrar no prédio, senão eu não entrava. Eu precisei lá fazer escanear, não sei como é que é lá, senão eu não entrava no prédio. E eu precisava entrar. Então, como é que fica? É complicado, né? É complicado. Então, presta atenção, meus irmãos. A marca, ela é na mão direita e na testa. Vai ser algo introduzido. Nós sabemos disso. Ou vai ser uma tatuagem quântica, entendeu? Hoje consegui fazer o tal certificado digital. Isso é reconhecimento facial, assinatura digital. Para resolver o problema do carro, tive que fazer. Exatamente. Em academias também. Tá tudo aí. Quando fui abrir uma conta, eu fiz o reconhecimento facial. Mas fazem muitos anos. E agora? Eles estão refazendo, eles vão refazendo com o tempo, né? Porque é o seguinte, gente. Exatamente, aqui em Maringá também. Todos os prédios para você entrar, todos são com reconhecimento facial. Não existe como não ser. Entendeu? Não tem mais porteiro, né? Então é com reconhecimento. Pelo menos aqui
Nos prédios de apartamento, porteiro praticamente não tem, né? Então é o seguinte, meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. A marca, a Bíblia é clara, ela é clara, é na mão ou na testa. Enquanto tiver por fora, enquanto estiverem te olhando na cara, é claro que vão cada vez mais, né? É claro que vão cada vez mais te colocar te encurralar. Mas não se esqueça que eles sabem o que você come, eles sabem o que você compra, eles sabem tudo. Entendeu? Eles sabem tudo teu, tudo meu. O meu celular aqui, eu não ponho nele, olha, presta atenção. Eu não ponho, como é que diz? Localização. Pois você acredita que lá tá registrado assim? Referente a... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho se nesse aqui tem. Quer ver? Pera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não ponho a localização, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Aonde ele... Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu dar uma busca de alguma coisa aqui. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí, gente, ó. Olha aqui, com base nos seus lugares, com base nos lugares onde você tem estado, você está em casa. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Com base nos lugares onde você tem estado, você está em casa. Mesmo não pondo reconhecimento facial, como é que diz? Como é que fala? Localização. Tá escrito aqui, ó. Com base nos seus lugares, você está em casa. Tá entendendo? Que lugares? Que lugares? Aonde que ele me viu andando em que lugar? Tem vezes que eu saio sem celular. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. Mesmo deixando eles nos rastreiam, não tem jeito. Eles te fotografam o tempo inteiro. Eles estão te vendo o tempo todo. Tá entendendo? Mas acontece o seguinte, não tenham medo, porque eles não podem matar a nossa alma, só vão matar a nossa alma se eles conseguirem implementar a marca aqui ou aqui, meu irmão. Enquanto tiver por fora, que você tem só que passar o rosto ali por fora, que não está agredindo você, tá tudo vai normal, né? Entre aspas. Entendeu? Entre aspas. Agora, no momento em que eles falam, não, agora você tem que colocar um dispositivo, como foi feito uma pílula, eu coloquei lá no grupo. Eu coloquei aqui também, acho que nos stories, uma pílula que foi feita, que vai te rastrear para onde você for. Vai te rastrear tudo. Deixa eu ver se eu coloquei nos stories aqui. Boa noite, Lucilene. Deixa eu ver se eu pus nos stories aqui. A pílula, acho que foi hoje que eu achei hoje ou ontem que eu achei no Twitter. Por isso que eu gosto do Twitter, porque lá eu pego um monte de informação que aqui não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho. Tá lá o rapaz, ele dizendo que eu acho que eu não coloquei. Ou eu coloquei ontem, acho que foi isso. Eu coloquei ontem. E eles já fizeram uma pílula que você vai ingerir essa pílula e eles vão te localizar onde você estiver. O que estiver acontecendo no seu corpo vai aparecer. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi ontem que eu coloquei. Entendeu? Eu falou ainda. Exatamente, mas eles estão lendo até o pensamento da gente, se você quiser saber, tá? Isso aqui tá lendo até o pensamento da gente. Agora, não fiquem desesperados, não se desesperem. Saiba de uma coisa, a marca deles é na mão ou na testa. Será que nos alimentos, água, rastros químicos ajudam? Eu acredito que sim. E você quer ver outra coisa, ou igreja somos nós? Paz do Senhor, Rita Cássia. Eu acredito que esse tipo de roupa que nós usamos, ó, isso aqui, ó. Esse tipo de roupa sintética, Shalom, Joelma. Entendeu?
Você viu esse vídeo? Você viu, né? Eu coloquei lá, eu coloquei sobre uma pílula que eles estão fazendo, né? Do que vai rastrear tudo. Aqui, ó, esse tipo aqui de roupa sintética, porque não tem mais roupa de algodão puro, não existe. Isso aqui nos rastreia também. Para fazer identidade digital, parece que tem que fazer a leitura da íris. E para usá-la tem que ter as doses completas. Então já não vai dar para fazer. Então já estamos fora. Já estamos fora da faxina. Estamos fora da faxina. Então, pode se preparar. Armazenou alimento aí na sua casa? Armazena. Armazena porque a coisa já está vindo feia. A coisa já está começando a entortar. Eu sei que aqui no Brasil, nós temos um ano, né? Pelo menos é o que eu vi. Um ano para... A partir de janeiro, um ano. Então vai dar 2027, né? O término da geração da figueira termina em março de 2027. Entenderam? Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. O Gustavo falou isso, né? O Gustavo, ele sabe das coisas. Presta atenção. O tempo da geração da figueira termina em março de 2027. Vai ser o tempo que nós vamos estar no auge da perseguição. Tá entendendo? Presta atenção. Parece que tu tá levando até para a palavra que eu vou dar hoje. Presta atenção no que eu tô falando aqui. 2027, março de 2027. E daí, o que a Beth Borba falou aqui é que para fazer da íris você tem que ter todas as faxinas feitas, entendeu? Todas as faxinas que tem que fazer, né? Você tem que fazer todas para poder tirar a íris, entendeu? Então quer dizer que já, pelo menos no meu caso, já não é, porque eu não faço faxina, entendeu? Eu não faço faxina. Então, no meu caso aqui já não funciona, entendeu? Por quê? Porque a faxina vai fazer com que eles detectem alguma coisa na íris, né? Entendeu? Então, exatamente. Eu faço. Então é o seguinte: são 8 faxinas no total. 8 faxinas no total. Entenderam? E a última é a tal da luciferase, que é o que eles querem colocar na mão, que é a tatuagem quântica, entenderam? Eu também deixo a casa suja. Que Jesus volte logo, porque a opressão está grande. Tá, doutor Ivane, a opressão está grande. Só vai usar o Drex quem tiver todas as faxinas. Quem tiver fazendo faxina vai usar o Drex. Quem não tiver, não vai usar. É simples assim. Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Escuta o que eu vou falar. Entre eles quererem e Deus permitir, existe uma distância grande. Nós sabemos que eles vão fazer, mas nós sabemos que Deus vai nos livrar também. Você vai se desesperar por quê? Você não tem que desesperar, você tem que confiar no Senhor. Entendeu? Você precisa confiar no Senhor. Confia em Deus, meu irmão. Deus vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai entrar com providência. Tá entendendo? Um ano, Marisa? Eu não acredito que seja um ano não, minha irmã. Nós temos meses de liberdade. Meses. Não é um ano não. Nós temos aí até janeiro. Para nós estarmos juntos aqui, eu acredito que até janeiro. Hoje já deu um apagão aí, né? Hoje já deu um apagão nas redes sociais aí. Já teve aplicativo aqui que eu procuro de artesanato que não estava funcionando. Entendeu? Não funcionou hoje, de jeito nenhum. Diz que estava com problemas técnicos, entenderam? Então, agora, presta atenção. Nós aqui nos informamos. Nós estamos passando informação. Ou você acha que eu estou passando medo para você? Não, eu estou passando informação. E eu estou passando para você, tanto é que eu hoje ouvi bastante irmãos nossos lá do México, que eles já estão passando por isso, tá? Começou agora. E eles têm até março para fazer, até março, né? A Chembal lá,
tá pressionando eles para até março, tá todo mundo com isso aí pronto. Mas quanta coisa pode acontecer? Pode acontecer terremoto, pode acontecer de cair o prédio deles, que vai dificultar para eles implementarem isso para todo mundo. Quanta coisa vai acontecer até chegar isso? Você acha que Satanás trabalha redondinho? Não. Ele tem, em todo o projeto dele, tem furos e mais furos e mais furos. Todo projeto do diabo tem furo. Entendeu? Então presta bastante atenção, meus irmãos. Fica alerta. Fica alerta. Jesus está aí. Ele vai nos guardar. Eu vou contar para vocês mais uma vez o que aconteceu comigo. Mais uma vez, já contei, acho que já deve ser a décima não, já deve ser a 20ª vez que eu conto isso, mas vou contar de novo. Um dia eu estava aqui, porque o Senhor me mostrava no começo, há 12 anos atrás, o Senhor começou a me mostrar o que ia acontecer. E era muito duro para mim, né? As coisas que eu sentia. Eu não via, mas eu sentia. Eu sentia sensações horríveis daquilo que vai acontecer. Porque Deus ia mostrando pela palavra. Entendeu? Eu não sou de ter visão. A única visão que eu tive foi do anjo dentro do meu quarto. Né? Eu tenho sonhos, mas a visão que eu tive para valer mesmo foi do anjo do meu quarto. Foi a única que eu tive. Mas foi interessante porque eu estava sentada aqui e olhando a palavra eu falava, Senhor, quanta coisa vai vir. Aonde o Senhor vai nos guardar? Eu escutei 2 vezes, terra arrasada, terra arrasada. Passou 2 dias, chegou meu irmão aqui, branco que nem uma cera. Ruth do céu, eu tive um sonho que você não tem noção. Eu falei, calma Aline, Deus tem planos, minha filha, Deus tem planos. Não sabemos como vai ser, mas sabemos que Ele tem planos, entendeu? Aí ele falou para mim, eu falei, fala o sonho. Ele falou assim, eu sonhei que Maringá estava toda no chão. Eu passava pelo centro de Maringá, estava tudo escuro e todos os prédios tombados um em cima do outro. Não sobrou ninguém na cidade, todo mundo morreu. E eu corria e de repente eu subia numa montanha. E Maringá não tem montanha, até é tudo plano. E quando ele subia nessa montanha, ele via meu pai. E meu pai apontava para ele para onde que ele tinha que ir. E ele entrava numa colina, onde tudo era muito verde, muito lindo. E o céu estava brilhando. O céu estava brilhando. O que aconteceu? Quando ele me contou aquilo, Deus falou para mim, tá aí a resposta do que eu te falei, terra arrasada. E hoje, conversando com uma irmã aqui, e a gente conversando sobre isso, porque ela não mora no Brasil, ela mora fora do Brasil. E a gente conversando sobre isso, ela falou, Ruth, será que Deus vai arrasar a terra para nos guardar? Eu falei, eu tenho certeza. Eu tenho praticamente certeza. Olha, pra vocês terem ideia, o centro de Maringá, aqui, com a chuva que deu, abriu um buraco. E tem edifícios ali de 40 andares ali em volta. Não é edifício pequeno, não, é edifício grande. Como é que diz? A estrutura do edifício, as colunas estão expostas no centro de Maringá. Abriu uma vala na avenida mais cara de Maringá. Abriu uma vala, meus irmãos. Que eles estão tendo que cavar para poder achar onde está o problema. Você está entendendo? Isso, para mim, a pessoa, mediante aquilo que eu ouvi, mediante aquilo que meu irmão sonhou, isso é um recado. Que as estruturas da cidade vão ser abaladas e Deus vai derrubar. Por que Deus vai derrubar? Para guardar o povo dele, porque em terra arrasada, eles não têm o que fazer. Ainda mais o Brasil, que não vai ter grana o ano que vem, né? Que estão falando, eles não vão ter como entrar numa terra arrasada. Prestem atenção, irmãos, prestem atenção. Agora, isso numa cidade de 400 mil habitantes, que é a minha cidade aqui. Agora, você imagina isso no Rio de Janeiro, São Paulo. Boa noite, Edna. São Paulo.
As grandes capitais, imagina isso nas grandes capitais. Por isso que eu estou te dizendo, se você mora em prédio de apartamento, saia enquanto é tempo. Se você mora em prédio de apartamento, saia enquanto é tempo. Porque o negócio vai se acirrar, o negócio vai derrubar. Entendeu? Eu vi o tornado que teve em Paris hoje. Já viram tornado em Paris? Na Europa ter tornado? Exatamente, sai da grande cidade. Sai da grande cidade. Irmãos, quando eu falo, eu não tô falando para te perturbar. Eu não tô falando com você para te deixar nervoso. Ah, irmã Ruth, você fala, eu não tenho condição de sair, ore ao Senhor para Ele te dar as condições de você sair. Eu tô orando, minha cidade não é tão grande, mas eu tô orando para Deus me tirar daqui, entendeu? Tem pastor, o doutor Ivan, aqui tem aquela catedral, é o supositório do Satanás, né, que o pessoal chama aqui. Ai, meu pai do céu. Pois é. Essa catedral aqui tem história, doutor. Tem história. Tem quatro andares para baixo, né? Num dos andares é a Santa Inquisição. Entendeu? Os 4 andares para baixo, o último andar é da Santa Inquisição. Vamos sair, Luciano, em nome de Jesus. Deus vai nos levar. É o monumento faraônico. O negócio ali é quente. O negócio é feio. Entendeu? O negócio ali é um horror. É um horror. A coisa ali, eles fizeram bem num lugar assim que é terrível, é terrível. E é um troço feio, né? Eu acho horroroso. Eu acho horroroso. Mas vai fazer o quê, né? Desse que é do Sputnik, né? Maringá vai afundar, a senhora tem que sair daí. Pois é, meu irmão. Tem que aguardar o Senhor, né? Vamos aguardar o que o Senhor vai fazer. Eu tô orando, todo dia eu oro. Todo dia eu oro. Aqui, doutor Ivone, eu conheci alguns padres que se converteram, que passaram pelo Tribunal da Santa Inquisição em Maringá. E eles contam, eu escutei, eles contaram o que é aquilo ali, entendeu? Adquirem uma área rural com a comunidade de pessoas afins adquirirem junto. Pois é, meu irmão, o problema tá aí, né? A grana a gente não tem, só Deus preparando. Exatamente. Não, mas isso aí Deus prepara porque a água nasce, né, Patrícia? A água nasce, né? A água nasce, Deus brota a água da terra, minha irmã. Eu não me preocupo com isso, porque Deus vai brotar a água da terra, entendeu? Então eu não me preocupo. Agora, o que nós precisamos nos preocupar, irmãos, é o seguinte, presta bastante atenção. Isso vai valer ouro, exatamente. Mas Deus nos dará água onde nós estivermos, você pode ter certeza. Esse João Pinheiro, Minas Gerais. Opa, Minas Gerais é bom, hein? Gente, saúde e paz para você também, Aline. Vamos ler Daniel, vamos aprender com os 3 meninos de Daniel. Vamos aprender com os 3 meninos de Daniel. Abraço, Aline. Eu vi, foi uma... Tá tudo contaminado, gente. Tá tudo... Quanto mais processado vocês comprarem, mais contaminação tem. Amém, Aline. Glória a Deus, minha irmã. Tamo junto até a vinda de Jesus e depois para a eternidade. E depois para a eternidade estamos juntos, né? Então prestem atenção. Nós sabemos, não devemos comprar coisas processadas, tá? Industrializadas. Quanto menos industrial você estiver, melhor é. Entendeu? Presta bastante atenção. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte. Nós precisamos aprender, nós precisamos clamar ao Senhor para estarmos vivos. Você quer estar vivo? Eu quero estar viva para ver Jesus voltar. Eu não vou ser hipócrita com você, não. Eu quero estar viva, eu peço a Deus vida, eu quero ver Jesus voltar. Agora, para eu querer ver Jesus voltar, eu tenho que estar preparada para o que vem vindo. E o que é que eu tenho que me preparar? Eu tenho que preparar a minha fé.
eu tenho que preparar a minha santidade, eu tenho que preparar a minha busca a Deus, eu tenho que preparar a minha mente para adorar ao Senhor. Somente a Ele, não há nada mais além dele, certo? Então, em Daniel, olha bem, exato, foi plantar uma horta e fazer o alimento, é o que nós temos que fazer, é o que nós temos que fazer. Presta bastante atenção, no capítulo 3 de Daniel, tem aqui um detalhezinho muito interessante para nós essa noite. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Irmãos, nada diferente do que o trombeta está fazendo, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Altura 60 côvados, largura 6 côvados, então ela tinha 30 metros de altura, né? 30 de altura e 6 de largura. 3 metros de largura, né? 3 de altura, 30 de altura e 3 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Não se esqueça que Babilônia ficava nas limitações da Torre de Babel, tá? O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa estátua era a estátua dele. Era adoração a ele. Nada diferente do trombeta. Presta atenção, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que o trombeta seja o cara, mas as evidências são muito grandes, então nós temos que ficar de olho. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos. Olha agora, vai repetir tudo de novo. Por que vai repetir tudo de novo? Para você ter certeza de quem estava lá. Os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha isso. E estavam em pé, todo mundo de pé. E o arauto, o que tocava a trombeta, apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda60 de música. 6 instrumentos musicais detalhados aqui, hein? 600, 60 côvados, 6 côvados de largura e 6 instrumentos musicais. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado de dentro do forno de fogo ardente. Presta atenção. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Vamos seguindo, né? Devagar e sempre. Portanto, no versículo 7, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, vamos lá, buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério,
E de toda a sorte de música se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, 6, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Entendeu? E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Irmãos, presta atenção. Quem são esses meninos? Ananias, Misael e Azarias, né? Tô certa? É isso mesmo? É isso, né? Eu sempre me esqueço. Ananias, Misael e Azarias, né? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Esses meninos vieram, né, de Jerusalém. Eles foram deportados. Eles eram da casa real de Davi, meninos criados aos pés do Senhor. Eles e Daniel, né? Eram 4 meninos. Vieram novinhos, com 14, 16 anos. Chegaram ali, muito sábios meninos, muito sábios, todos eles, os 4 eram sábios. Buscavam ao Senhor porque o conhecimento do Senhor nos dá sabedoria. E eles buscavam ao Senhor. E eles chegam na Babilônia e a primeira coisa que é feito com eles, eles são mutilados. Que mutilação, irmã Ruth? Eles são castrados. Então eles não teriam família, né? Eles não teriam família. Então eles não tinham, né? Ananias, então acho que eu não errei não, né? Ananias, Misael e Azarias. Obrigado, Simone. Eles eram meninos que perderam toda a visão de futuro, né? Eram castrados. E ali, castrados, eles começaram a, como é que diz? A aprender a faculdade da Babilônia, porque eles eram da realeza. E Nabucodonosor pegou todo o povo da realeza para trabalhar para ele. Né? Era o império mundial, como está acontecendo agora. E os mais entendidos, os mais inteligentes e os mais belos, ele pegou todos. E esses meninos foram. E foi submetido a eles a comer a comida do rei. E eles rejeitaram a comida do rei. Por que eles rejeitaram a comida do rei? Porque o rei comia coisas que eles não podiam comer. Comiam carne de porco, comiam cobra, lagarto, comiam de todas essas porcarias, né? E eles não, eles pediram para o copeiro, não, nós não queremos isso não. Paz do Senhor, Miriam. Nós queremos que você nos dê legumes e água. Porque eles sabiam que a comida do rei era contaminada por Bel, né? Por Bel. Bel era o ídolo supremo da Babilônia. E eles fazem um pacto com Deus de fidelidade. Esses 4 jovens fazem um pacto de fidelidade. 3 anos estudando astrologia,
a astronomia, estudando tudo que tinha de superstição dentro da Babilônia, eles tinham que estudar. Além da matemática, disso, daquilo outro, era uma faculdade de tudo que é mal e de tudo que é bom. E eles não se deixaram contaminar. No término ou no meio disso tudo, Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho ele não falou para ninguém, ele queria que o povo descobrisse o sonho que ele teve. Mas Deus já fez, Deus tocou no coração dele fazer isso para que ele visse o poder de Deus. E daí ele faz o seguinte, ninguém consegue adivinhar o sonho que o rei teve. Ninguém consegue contar para o rei o sonho que ele teve. E ele manda matar todo mundo. E Daniel, quando vê aquilo, fala para o chefe da guarda, não faz isso não. Me leva lá e me dá 3 dias de prazo que eu vou falar o sonho para o rei. E esses 4 jovens entram em oração. Presta atenção, meu irmão. Eles eram fiéis. Presta atenção. Eles eram fiéis. Eles já provaram, eles obedeceram a Deus lá no início. Fizeram com eles, tiraram tudo deles, mas não tiraram a fidelidade ao Deus, Criador dos céus e da terra. E esses meninos agora estão em pânico, mas confiam no Deus que eles servem. E eles pedem a Deus que Deus dê para Daniel o sonho que o rei teve. E Deus deu o sonho para Daniel. E Daniel chega na frente do rei e fala, você sonhou assim, 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 assim. E o rei fica de boca aberta, e o rei começa agora a se voltar para esses 3 jovens hebreus, 3 jovens hebreus que na frente dos outros não era nada. E mais os olhos de todos os outros, de toda aquela gente que estava ali, estava em cima deles com muita inveja, porque Deus estava honrando aqueles 4 jovens na Babilônia. E eles começam a ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque eles são fiéis, eles não trapaceiam, eles não roubam, eles são fiéis tanto ao Deus Criador dos céus e da terra, como são fiéis ao trabalho que eles fazem com Nabucodonosor. E esses meninos começam a enriquecer e começam a ter cargos. Presta atenção, meu irmão. Começa a ter cargo. E agora, todo mundo está de olho neles. E o rei manda tocar, né? Manda tocar. E aqueles jovens não se ajoelham. Os fofoqueiros de plantão, invejosos de plantão, primeira coisa que eles fizeram, corre no rei e fala, mas se você não mandou esses 3 aí ajoelharem, eles não ajoelharam. Olha aqui, ó, que ele colocou aqui, ó. Aqui, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província. Olha isso. De Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, olha como eles são, né? Eles são corretos com o rei, né? Não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste a adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Imagina a roupa que eles estavam, né, para uma festa, né? Eles estavam bem vestidos, né? Cheio de roupa, cheio de roupa. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, 6 instrumentos, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é.
Mas, sempre tem um mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus desculpa, gente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Aí ele mexeu, não foi mais com os meninos, não. Aí ele mexeu com o Criador dos céus e da terra, com aquele que cuidava desses meninos aqui. Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Nabucodonosor aqui era Deus, né? Hoje eu vi, né, o filho do trombeta dizendo que eles estão salvando Deus. Vocês viram isso? O que o filho do trombeta falou hoje? Que ele e a família dele está salvando Deus. Não está muito diferente de Nabucodonosor, não, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, eles estavam determinados. Eles não estavam com medo. Eles estavam determinados. Rei, não precisa nem tocar. Nós não vamos ajoelhar. Se o nosso Deus não nos quiser livrar, você fica sabendo uma coisa, eu não vou te adorar. Pode me matar do jeito que você quiser. Mas saiba de uma coisa, que Deus pode nos livrar da tua mão. O que é isso? Confiança. Como que adquire essa confiança? Mediante a obediência. Mediante a leitura da palavra. Agora, você não lê a Bíblia, como é que você vai ter condições? Me conta isso, como é que você vai ter condições de falar para um trombeta da vida que você não vai adorar aquela imagem dele? Você não lê a Bíblia, você não se abastece da palavra de Deus, você não busca estar na presença do Senhor, você não tem conversas com Deus, com o Altíssimo. Você permanece sempre enrustido com Deus. Você prefere ficar na frente do computador jogando joguinho de computador do que passar a madrugada buscando a face do Senhor. Você prefere ficar o dia inteiro batendo boca com os outros do que você estar em comunhão com teu Deus. Você prefere coisas que não te levam a Deus. Como é que você vai ter condições de enfrentar o que está vindo aí? Esses rapazes tinham comunhão com Deus. Esses rapazes viviam diante da presença do Senhor. Eles estavam ligados no trono da graça. Hoje eu vi uma explanação de um pesquisador que esteve na Etiópia. E ele foi nos cristãos etíopes que guardam os livros, que nós não temos acesso. Livros que relatam tudo o que Jesus deixou falado nos 40 dias que ele ficou aqui na terra. Se você ouvir os relatos que esse homem traz, é de deixar o teu coração batendo forte. É de deixar o teu coração batendo forte. É o relacionamento com Deus cara a cara. É a conversa com Deus em silêncio. Lembra que eu falei outro dia do travesseiro? Que o melhor lugar para você conversar com Deus é no travesseiro. Tá lembrado disso? Pois é nesse nível.
A intimidade com o Pai, meu irmão, faz os céus se abrirem pela tua vida. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para o lançarem no forno de fogo ardente. Boa noite, Esther. Irmãos, esses jovens, eles estavam cheios de roupa. Se atassem eles, ia pegar fogo rapidinho na roupa deles. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus, os turbantes, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Tecido para pegar fogo é daqui para ali. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. A chama do fogo matou os homens que botaram Sadraque e Mesaque lá dentro. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram matados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Eu imagino o pânico de Nabucodonosor. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: sim, rei, é verdade. Respondeu-lhe o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele viu Jesus ali. Nabucodonosor foi um rei que teve privilégios. Ele viu o fim do mundo. Ele viu Jesus dentro do fogo com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele viu o poder de Deus sobre 3 rapazinhos, 3 menininhos, jovenzinhos, que obedeciam um Deus que não tem imagem, que não tem adoração. Eu não posso pegá-lo, eu só posso senti-lo. Exatamente. Ele tinha sonhos proféticos. Nabucodonosor tinha sonhos proféticos. Olha isso, gente. Através da obediência desses 3 rapazes, o nome de Deus foi glorificado. Através da obediência desses 3 meninos, o poder de Deus foi manifesto. Nabucodonosor conheceu Jesus. O 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Irmãos, não ficou nada. A roupa ficou intacta, os sapatos intactos, tudo intacto. Nem cheiro de fogo ficou. Nem cheiro de fogo ficou. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Eles foram fiéis a Deus. O rei se admirou, porque eles não foram fiéis ao rei, mas eles foram fiéis ao Rei dos Reis, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Simone, põe aqui de novo, minha irmã, o Lucas, que você colocou para mim aqui, para eu ler agora. Eu não li aquela hora, mas quero ler agora. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Vamos lá, Lucas 12. Obrigada, minha irmã. Desculpa que aquela hora eu estava no raciocínio aqui e não quis interromper para não perder a linha, tá? 12, 4 e 5. Diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Esses rapazes não temeram Nabucodonosor porque eles sabiam que Nabucodonosor matava o corpo, mas a alma ele não tinha poder de matar. Tá aqui, ó. Digo-vos, irmãos, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Já matou, acabou. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Tá aqui. Meu irmão, busca o Senhor. Pede para o Senhor te dar espírito de obediência. Pede para o Senhor. Eu peço todo dia para o Senhor. Senhor, me dá espírito de obediência. Me dá um coração puro na tua presença. Me dá um coração que eu não me envergonhe de ti. Me dá um coração, Pai. Um coração que seja voltado para ti. Um coração que não olhe para esse mundo. Um coração que não veja as coisas desse mundo, mas um coração temente a tua presença. Um coração, Senhor, que eu possa clamar e o Senhor possa responder. Meu irmão, você tem que clamar. Você tem que buscar. Não é hora de perder tempo. Presta atenção. Não é hora de você perder tempo com as coisas dessa vida. Não é hora de você ficar pensando, ah, meu Deus, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Não, meu irmão, nós já estamos no fim de tudo. Não é tempo mais de você ficar fazendo programa para o futuro, porque não tem futuro. O nosso futuro é na vida eterna. O nosso programa de futuro é obedecer a Deus, honrar a Ele em todo o tempo, para que nós sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Esse é o nosso futuro. Acabou aqui, acabou. Nós já estamos nos últimos suspiros disso aqui. Olha os nossos irmãos no México. Eles estão em oração. Eu falo porque eu conheço lá. Tá entendendo? Conheço, eu sigo esses irmãos há muitos anos. Sei a fidelidade deles na palavra do Senhor. Entenderam? Presta atenção, meus irmãos. Eles já estão abandonando tudo por amor a Cristo. Eles já estão fazendo as últimas coisas que tem que fazer. Deixando tudo em ordem. Para que a hora que as coisas começarem a acontecer, eles tenham como sair.
E nós estamos aqui fazendo o quê? Nos apegando no que eu tenho que fazer amanhã, fazer depois. Eu não confio em Deus, que Deus vai dar para mim aquilo que eu necessito. Meu irmão, você precisa buscar ter fé. Você precisa buscar se encher do poder de Deus. Você precisa buscar, meu irmão, ter a tua candeia cheia de azeite. E esse azeite não é de qualquer jeito. Esse azeite não é de qualquer jeito. É azeite que é tirado da palavra. Ele é tirado da palavra do Senhor. Entendeu? O México é um dos países mais cristãos do mundo. O México, o Brasil, Estados Unidos, América Central toda, as Américas, né? As Américas são crentes, né? E lá também, lá tem a Santa Morte, né? Ainda tem por cima a Santa Morte lá, né? Como aqui no Brasil, cheio de coisa. Cuba também, né? Tem santeria, Haiti. Meus irmãos, presta bastante atenção. Esses irmãos estão já debaixo de oração da obediência da palavra. Estão se preparando para o que vai acontecer. Graça e paz, tio Pante. Estão entendendo? É tempo, meu irmão, de olhar para Jesus. É tempo de olhar. Buscar Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Obedecer às Escrituras. Para que você possa ser achado digno do Senhor abrir a mão para te guardar. Tá entendendo? Nós precisamos, nós necessitamos. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos guarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, de maravilha. Tu és um Deus que cuida do teu povo. Tu cuidaste de Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Ananias, Misael e Azarias. Eles foram fiéis. E o Senhor os guardou dentro de uma fogueira. Eles foram fiéis e Jesus desceu para estar com eles dentro da fogueira. Eles foram fiéis. E o Senhor os colocou em alto nível. E nós te pedimos nesse momento, Pai, nos ajuda. Nós somos muito pequeninos. Mas nós temos uma coisa, nós estamos buscando a estar diante da Tua presença. Te louvando, te bendizendo o Teu nome. Eu te peço, nos ajuda a te obedecer. Abre as nossas mentes para que nós possamos entender a Tua palavra. Abre as nossas mentes para que nós tenhamos amor pelo Teu reino. Guarda os meus irmãos, abençoa a despensa, abençoa a amassadeira, abençoa, Senhor, o gás, não deixa o gás faltar na casa dos meus irmãos. Senhor, multiplica o alimento, multiplica as roupas, multiplica o que os meus irmãos precisam. Guarda, Senhor, o entorno da casa dos meus irmãos, livra os meus irmãos do mal, do perigo, do mundo invisível. Livra, Senhor, os meus irmãos do vento, da tempestade, da fúria do trovão, da fúria dos relâmpagos. Senhor, mediante a Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sê conosco, Pai. Nos protege. Dá-nos, Senhor, entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Minha voz já está falhando aqui, mas que o Senhor abençoe. Deixa eu ler aqui Filipenses. Peraí, vou ler aqui o que a Simone colocou. Filipenses 3. Peraí. Filipenses 3, versículo 12 a 16. Vamos para terminar. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Que Deus abençoe a nossa noite. Deus seja louvado. Amém e amém.